Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Pessoal, antes da nossa aula começar, recomendo que você tome um cafezinho para poder te animar e te deixar turbinado para a aula. Estou aqui com o café Jussi. É um café feito com processos modernos e qualidade superior. Tá vendo esse selinho aqui? Ele garante um café diferenciado que, além de te dar mais disposição e foco, tem um sabor incrível. Acesse cafejussi.com.br e conheça lá todos os produtos. Combinado? Prepare um bom cafezinho e bora para a aula de hoje. Olá pessoal, olá você estudante que está se preparando para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Você que acessou essa playlist, eu estou reorganizando o meu curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA. As aulas estão mais curtas, mais enxutas, porém com muito conteúdo importante para a Olimpíada e principalmente muita resolução de exercícios de provas anteriores da OBA. O curso está estruturado por módulos, onde cada módulo tem um determinado número de aulas. Por exemplo, se você pegar o módulo 1, eu tenho lá 4 aulas, que eu falo um pouquinho sobre a história da astronomia. O módulo 2, você tem lá uma aula que vai falar sobre distâncias em astronomia. Depois, o módulo 3, eu tenho lá várias aulas que vão falar sobre todo o sistema solar. Então, o curso está bem estruturado, bem organizado, com aulas mais dinâmicas, mais curtas, com muita resolução de exercício, porém com aquela velha didática que você já conhece. Aproveite, aprecie o curso, boas aulas e vamos começar. Muito bem, nesse primeiro módulo, módulo 1, um pouco de história. Esse módulo ele tem um total de 4 aulas, uma vez que eu estou dividindo a astronomia em 4 períodos. A aula 1 vai falar um pouquinho sobre astronomia na pré-história, a aula 2, astronomia antiga, a aula 3, astronomia clássica e a aula 4, astronomia moderna. Muito bem, antes de falar sobre história da astronomia, já começo aqui fazendo uma nomenclatura, alguns nomes importantes que você vai encontrar no curso de astronomia. Então, o que vem a ser a astronomia? Ciência que estuda o universo, os astros que o compõem, sua constituição e seu movimento. Astrofísica é uma parte da astronomia que estuda os astros, tratando das suas propriedades físicas, como luminosidade, composição química, temperatura, entre outras propriedades físicas. Astro é nome comum dado a todos os corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, satélites e muitos outros elementos que nós temos por aí. Satélite ou lua é um astro natural que orbita um planeta. Então você tem lá o sistema solar, você tem o nosso Sol, você vai ter astro que gira em torno da estrela, planeta. Astro que gira em torno do planeta, satélite. A nossa Lua, ela é um satélite. Por exemplo, as luas de Júpiter giram em torno do planeta, são satélites. E o planeta, claro, é um astro esférico que não possui luz própria e que gira em torno de uma estrela. E a estrela é uma esfera de gás, um plasma, a altas temperaturas que irradia luz em todas as direções. Então nós podemos dizer aí, por exemplo, que uma estrela é uma fonte primária de luz, um planeta, um satélite é uma fonte secundária de luz, falaremos disso um pouco mais para frente. Constelação é um nome dado a um grupo de estrelas formando um certo padrão, antigamente uma figura imaginária, atualmente determinada pela região do céu dividida regularmente pela UAI, que é a Unidade Astronômica Internacional. Falaremos disso também em breve. Exoplaneta é qualquer planeta situado fora do sistema solar, ou seja, ele gira em torno de outra estrela que não o nosso Sol. Temos já
muitos exoplanetas descobertos aí no universo. Asteroides ou meteoroides são corpos que orbitam o Sol, formados por rochas ou rochas e metais. Existem diversas formas e tamanhos. Uma coisa interessante, né? Se você vê o planeta, ele é um astro que gira em torno do Sol, da estrela. Mas nós temos outros objetos. É que existe uma condição para ser planeta e existe uma condição para ser, por exemplo, um asteroide ou um meteoroide. Falaremos disso na aula de Sistema Solar. Meteoro é um corpo rochoso, pequeno corpo rochoso, metálico, ou ambos, que ao entrar na atmosfera terrestre provoca um rastro luminoso no céu. Isso é o meteoro. Meteorito, depois eu não coloquei aí, mas o meteorito é aquele meteoro que chega até o solo. A maioria deles são queimados na atmosfera terrestre, falaremos disso também um pouco mais para frente. Cometas são aglomerados de rocha e gelo, de formatos irregulares que perambulam em torno do Sol em trajetórias elípticas de grande excentricidade. Essa é uma diferença entre, por exemplo, o cometa e o planeta. O planeta ele tem que ser esférico. O cometa, não necessariamente, ele é um aglomerado aí de gelo e rocha com formato irregular. Falaremos disso também na aula de Sistema Solar. Galáxia é um grande sistema gravitacionalmente ligado que consiste de estrelas, remanescentes de estrelas, um meio interestelar de gás e poeira e um importante, mas insuficientemente conhecido componente apelidado de matéria escura que a gente está tentando entender. Muito bem, depois de ter feito essa primeira parte teórica, a gente agora entra na história da astronomia. Gostaria de deixar bem claro que esse curso ele vai somente citar personagens que de alguma forma tiveram alguma relação ou uma importância no desenvolvimento da astronomia. Essa aula é uma aula rápida, então a gente não vai entrar em detalhes sobre esses personagens, as partes filosóficas, o trabalho é efetualmente desenvolvido por eles. Existem outras aulas em que a gente tem que entrar em detalhes mais específicos, isso será feito mais para frente. Então, nessa aula, o objetivo é simplesmente falar o nome do personagem e de que forma ele contribuiu, colaborou para o desenvolvimento da astronomia. Ok? Então, é um curso bem simplório, bem resumido nesse sentido. Muito bem. A astronomia ela começa com o próprio desenvolvimento do ser humano. Essa imagem aí é uma imagem que nós temos que representa hoje como o homem evoluiu ao longo da história. Lembrando que esse desenvolvimento ele tem milhares de anos. E uma coisa extremamente importante é que esse homem primitivo, ele primeiramente começa a desenvolver técnicas de caça, técnicas de plantio, e uma coisa que sempre o impressionou era o céu que ele tinha visível e ele procurava de alguma forma entender o céu. Essa imagem, por exemplo, mostra um homem primitivo olhando para o céu, contemplando o céu e provavelmente tentando entender. Nós não temos, nessa fase da história da astronomia, registros no papel. Os registros do desenvolvimento da astronomia, o que o homem pensava, são feitos através de gravuras em cavernas, através de tumbas, através de pedras, de agrupamento de pedras, como veremos já já. Então, essa é a forma como a astronomia lá na pré-história tinha para poder o pessoal fazer registros dos fenômenos relacionados à esfera celeste, ao nosso céu. E uma coisa importante no desenvolvimento da astronomia é essa ligação em que o homem, muitas vezes, talvez por não ter uma explicação para determinados objetos e assuntos que ele via no céu, ele associava a uma divindade, ele associava a um Deus. Então, repare que esse místico da religiosidade, ele já começa desde a pré-história. De alguma forma, o homem tentava, principalmente quando não tinha resposta para determinados assuntos, associar isso a uma divindade.
Bom, e aí o homem sai das cavernas, ele olha para o céu e a partir daí ele tenta entender o dia, a noite, as fases da lua, o movimento do sol e o universo que nos cerca. Na verdade, alguns fenômenos que ele começava a observar, como por exemplo a época da seca, a época das águas, são acontecimentos, digamos assim, em que ele vai começar a entender que isso era repetitivo e frequente. Ainda não se tinha uma ideia de ano, mas isso tinha os seus períodos de cada uma desses eventos. E aí ele começa a tentar se organizar a partir dessa repetição dos eventos. E aí ele começa a registrar isso de alguma forma. O que nós temos de evidências de estudos astronômicos do passado? Primeiras marcações do tempo, como o ciclo lunar, solstícios, falaremos disso em breve, o dia e a noite. Esses podem ter sido em ossos, tumbas, círculos e empilhamento de pedras. De certa forma, isso já era um calendário. Por exemplo, nós temos registros arqueológicos do tipo essa imagem que você está vendo, que são os chamados ossos de Lebombo e de Ixango, que são baduínos que viveram aí aproximadamente 33 mil antes de Cristo. Então veja que o homem primitivo já marcava de alguma forma eventos astronômicos em pedras, em ossos e por aí afora. Por exemplo, nós temos no campo de Warren, na Escócia, que data de 6.000 a.C. Bom, e aí nós vamos ter, como eu disse, uma série de monumentos que estão espalhados hoje pelo mundo afora, que de alguma forma têm alguma relação com a astronomia. Por exemplo, o Círculo de Gozek, que fica na Alemanha, ele data de 6.900 a.C. Ele tem 4 círculos concêntricos e 2 cercas. No solstício de inverno, o nascer e o pôr do sol se dá através dos portões das cercas. Então já era, de alguma forma, uma maneira aí do homem entender os solstícios e os equinócios que falaremos em breve. Fica na mesma latitude de Stonehenge. Muitas vezes nós temos aí situações curiosas de monumentos que de alguma forma estão alinhados, mas muito distantes uns dos outros. Esse é o caso, por exemplo, de Stonehenge, que é um monumento que está na Inglaterra, e esse Círculo de Gozek, que está na Alemanha. A 25 quilômetros do Círculo de Gozek foi encontrado o disco de Nebra Sky, um disco de bronze que data de 3.600 a.C. E é considerado o mapa mais antigo do cosmos. Se você observar aqui, nós temos a Lua, nós temos provavelmente o Sol e nós temos estrelas, né, representadas aí nesse círculo, que é o Círculo de Gozek. Nós temos, por exemplo, Nabta Playa, que fica no Egito, que data de 5.600 a 6.800 a.C. São rochas alinhadas para marcar um calendário, alinhadas com o solstício de verão que marca o início da estação das chuvas na região. Lembrando que os egípcios tinham 3 estações, falaremos disso em breve. Ele foi utilizado para cerimônias fúnebres, por exemplo. Outro monumento arqueológico importante que nós temos, foi descoberto recentemente, fica em Newgrange, na Irlanda. Ele data de 3.200 a.C. Se você reparar aqui, você tem toda a parte externa e aqui você tem uma das entradas dessa tumba, onde o sol entra por essa fresta, e isso, de certa forma, era uma marcação. É uma das tumbas de maior importância da Europa. As passagens são iluminadas no nascer do sol, no solstício de inverno, e dura 17 minutos entre os dias 19 e 23 de dezembro. A tumba permaneceu escondida e intocada até 1699, quando foi redescoberta por acaso, ou seja, Newgrange teve aí mais de 4.000 anos de preservação natural. Esse é o interior da tumba de Newgrange, imagens que representam. E aí nós temos Stonehenge na Inglaterra, que data de 3.000 a.C. Essa é uma imagem da situação atual. Ele foi construído entre 5.000 e 3.600 anos atrás. É considerado apenas uma parte de uma vasta construção feita em 3 estágios. Essa é uma maquete que representa provavelmente a construção original. Né? Hoje ela está degradada pelo tempo, como você vê aí, já com algumas pedras que se perderam de alguma forma,
mas essa maquete representa provavelmente como foi Stonehenge no começo. Possui um alinhamento com a Lua e estrelas. Cada pedra pesa em média 26 toneladas, isso é um grande mistério, como essas pedras chegaram até aí. Em uma seção da estrutura chamada Avenida Principal, que parte do centro do monumento, é claramente visto um alinhamento com o nascer do Sol no solstício de verão. Daí a imagem que representa essa frase. Algumas pedras estão alinhadas com o nascer e o pôr do Sol no início do verão e do inverno. E aí uma coisa bastante interessante, esses eventos, essas marcações, até agora nós falamos praticamente de Europa e África. Mas o fato é que na América do Norte e também no Hemisfério Sul, nós temos evidências de astronomia antiga. Lembre-se que a América do Norte, Hemisfério Sul, lado de cá, entre aspas, foi descoberto aí por volta dos anos 1500. Então, quando o pessoal vem para o lado de cá e que a arqueologia começa a trabalhar, verifica-se que aqui também os povos que já habitavam esse hemisfério também tinha a sua forma de tentar entender o céu. E uma coisa importante, vocês vão ver que é mais ou menos as mesmas observações feitas no outro hemisfério. Olha só, esse é Majorville Medswell, que fica no Canadá, data de 3200 a.C., mais uma imagem do local. É considerado um dos locais sagrados mais antigos do mundo. E é um alinhamento que marca o nascer e o pôr do sol nos solstícios e equinócios. Repare, a mesma coisa dos anteriores, que estava lá no hemisfério norte, na parte europeia e africana. Outro importante é o Bigorre Medswell, que fica no Wyoming, nos Estados Unidos, data de 300 depois de Cristo, usado para rituais de agradecimento por nativos da região. Está em estudo, alinhamentos astronômicos não muito claros. Temos o El Caracol no México, que data de 1000 depois de Cristo. São imagens do local, considerado um observatório feito pela cultura maia, e aí tem uma coisa bem diferente, porque enquanto normalmente os europeus, os africanos tinham uma veneração pela Lua e pelo Sol, os maias tinham uma veneração pelo planeta Vênus. Então, era o referencial que eles adotavam para poder fazer observações. No parque, há várias outras construções, como a pirâmide de Chichén Itzá e 29 alinhamentos astronômicos. Nós temos o misterioso Stonehenge da Amazônia, que fica em Calçoense, Amapá, no Brasil. Então veja aí, nós temos também as nossas marcações. Essas são imagens do local. Descoberto em 2005 e erguido há pelo menos 1000 anos depois de Cristo. Erguido no meio da selva por povos milenares em Calçoense, que fica a 374 quilômetros de Macapá. Estão dentro de uma área de 120 hectares que abrange um megalito maior, em formato circular, com outros 5 menores ao redor, e são chamados de Stonehenge da Amazônia. Um dos blocos está posicionado de forma que no solstício de inverno, 21 de dezembro, o Sol fique a pino, ou seja, não é gerada a sombra desse bloco. Então está aí o nosso Stonehenge da Amazônia. Mais imagens do local. Vale a pena, se você tiver a oportunidade de conhecer. Muito bem, com isso a gente fecha essa primeira aula, História da Astronomia. Falamos um pouquinho aí da astronomia na pré-história e a maneira como o homem registrou o seu conhecimento sobre astronomia, o desenvolvimento. E agora a gente vai para a aula 2, onde a gente vai falar dos gregos, um pouco também dos egípcios, que vai já começar a fazer outro tipo de anotação, que vai ser o papiro, ou seja, de certa forma no papel, e aí a astronomia evolui um pouco mais. Com isso, fechamos essa primeira aula. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para receber notificações. Grande abraço e até a próxima.